Touro, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez às cartas terapêuticas. Eu já estava com saudade de vocês, meus amores. Desculpem a demora, mas vamos dar início à sua leitura. Vamos começar agora o ciclo dos signos regidos pelo elemento terra, começando por vocês. Será uma leitura voltada para o amor, especialmente, né? Vai ter outros aspectos, mas a gente aqui sempre traz uma atenção, sempre dá uma atenção maior para o amor, porque o amor é o dom maior e o mundo precisa de amor, o mundo está precisando de amor, né, minha gente? Esse sentimento que impulsiona a vida, impulsiona o mundo para a elevação da consciência, para a evolução, né? Para a evolução espiritual. O amor é que faz isso, quando o amor está presente em nossos corações. E eu venho aqui hoje para trazer uma luz para o caminho de vocês, taurinos. Vamos ver o que o universo, as estrelas, tem para nós, né? Para vocês nesse momento. Toma uma respiração profunda, touro. Se conecta com o momento presente, se conecta com a pessoa amada. Eu tenho certeza que essa leitura irá falar grandemente com você. E se você veio para este canal para ouvir sobre o signo do seu amor, essa leitura também pode estar espelhada e falar diretamente com vocês. Tá? Vamos ver aqui passado, presente e futuro para os taurinos. Que temos para os taurinos neste momento, que seja para o bem maior, que seja para autoconhecimento e aconselhamento. Assim é, assim está feito. Amém. Vamos lá, touro, vamos ver. Vamos fazer uma análise de como que está a tua energia, como que você vinha, como que vem a tua energia atuando nesse momento, né? Temos aqui o 5 de espadas. 5 de espadas, touro. Uma energia que não é muito legal. Você vinha nessa energia. A energia do 5 de espadas, ela fala sobre uma disputa, fala sobre uma comparação. Essa aqui é a carta da comparação. É a carta que representa você medindo esforços, medindo forças com uma outra situação. Aqui é uma carta que fala sobre o campo mental, porque as espadas, né? O elemento, o naipe de espadas fala sobre o campo mental. Então isso está na tua mente, isso te tá assim trabalhando em você, né, no sentido de você comparar. Meus amores, vejam só o que eu vou falar para vocês agora, tá? Sempre nós nos comparamos com outras pessoas, sempre nós nos comparamos com outras pessoas, sempre há aquela questão assim, por que acontece com fulano e não acontece comigo? Por que fulano consegue e eu não consigo? Por que para fulano dá certo e para mim não dá? Ou o que fulano tem que eu não tenho? Então vem muito essa energia aqui para você e é normal a gente sentir isso, a gente se comparar com os outros, às vezes com o sucesso dos outros. Só que uma coisa, meus amores, vocês têm que entender. Se você parou nesse vídeo, você precisa escutar isso, tá? O teu caminho é único. O teu caminho, ele é próprio seu. Então não adianta a gente estar buscando no outro a resposta para o que é nosso. Não tem nada a ver com as capacidades dos outros, não tem nada a ver com a beleza dos outros, não tem nada a ver com o conhecimento dos outros, não tem, tá? Tem a ver com o que é para você. O que for seu, será. E eu acho muito interessante isso, porque em relação à nossa trajetória, ao nosso caminho, não tem como ser o caminho de uma outra pessoa.
Eu sempre falo o seguinte, que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Então aqui, meus amores, às vezes você pode pensar assim que algo foi tirado de você. Essa carta representa ciúme, representa você ali comparando, né? Então, meus amores, eu percebi que o áudio falhou, tá? Eu voltei aqui para narrar o vídeo para vocês. Vamos ver como que vai ficar. Espero que dê para vocês entender tudo bem certinho. A gente estava falando da carta dos 5 de espadas, uma carta que representa uma baixa autoestima, você ali se achando insuficiente. Essa carta representa um pouco assim de inveja, né, meus amores? Porque esses sentimentos de baixa vibração, eles se encontram em todos nós. A gente às vezes quer maquiar esses sentimentos, mas eles existem. Então, às vezes, a gente sente até uma certa inveja da vida de outras pessoas. Mas isso tudo, a gente tem que vencer todas essas barreiras, todas essas faltas, essa nossa sombra, né? Somos feitos de luz e sombra. Então, essa carta, ela representa a nossa sombra, de achar que só o outro que consegue, só o outro que pode, só o outro que dá certo, tá? E ali veio no fundo do deck o 10 de ouros, que representa família, vínculos afetivos, familiares, prosperidade familiar. Então, claramente, nós temos ali algo que lhe foi tirado, uma situação que roubou a tua paz, que roubou o teu bem-estar. E que você fica se perguntando por que aconteceu isso com você, por que com outras pessoas dá certo e com você não dá. E você precisa vencer essa barreira de achar que você é a vítima, que só você que não consegue, só com você que não dá certo. Porque o nosso caminho é nosso. Como eu falei anteriormente, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, às vezes, o problema está na outra pessoa. A pessoa não tinha, às vezes não é nem problema, meus amores. É que o propósito da vida da outra pessoa era diferente do seu e tá tudo bem. E ali veio a carta do eremita, representando o teu momento presente. Essa carta, ela veio nessa posição, representando o teu momento, tua energia do momento presente. E claramente você está vivendo uma trajetória de solitude mesmo, um período que você precisa se reencontrar, que você precisa encontrar o seu próprio caminho, encontrar com você mesmo, porque na relação a dois, por agradar muito o outro, por estar ali tão próximo do outro, que a gente acaba pegando ali o jeito do outro, a forma do outro se comportar, agir, viver, né? E a carta de novo no fundo do deck, a carta do 10 de ouros, representando realmente um vínculo sólido que foi rompido, né? E agora você vivendo o seu momento de solitude, o seu momento de iluminação espiritual, porque quando a gente está sozinho é uma forma da gente aproveitar muito esse nosso lado, esse nosso desenvolvimento espiritual. Isso é muito importante. Muitas pessoas não sabem aproveitar esse momento, mas é uma grande oportunidade para a gente desenvolver o nosso lado espiritual. Agora, temos ali a carta da estrela, mais um arcano maior na mesa, representando o teu futuro próximo. É uma carta que representa uma orientação espiritual presente na tua vida neste momento.
agora tirar uma carta referente ao amor, a área emocional e afetiva de Touro. Vamos ver então. O Rei de Espadas na tua energia, Touro. Então, nós tivemos aqui anteriormente a carta da comparação, a carta que fala muito sobre uma situação na qual você se indaga, se pergunta, né, o porquê, né, você se coloca ali numa balança para saber o que é que te falta, o que é que a pessoa tem, o que você, quais são as suas qualidades, o que te falta, né, você se comparando com uma outra pessoa, com uma outra situação. Aqui um caminho que você está trilhando sozinha ou sozinho. A carta da estrela no teu momento futuro, né? A espiritualidade te guiando para guiando o teu caminho, guiando a tua direção para o cumprimento de um propósito. E na tua área amorosa, tem aqui o Rei de Espadas, uma pessoa voltada muito para o lado racional. Rei de Espadas, ele não representa uma pessoa emotiva, ele representa uma pessoa que está muito no racional, de forma até às vezes fria, representando aqui uma pessoa que está às vezes sem comunicação, apesar que o Rei de Espadas, ele representa como ele é comunicativo, ele é persuasivo, porém, quando a gente fala de Rei de Espadas no amor, é uma pessoa mais fechada, porque é uma pessoa que pensa mais, uma pessoa que só abre a boca quando tem certeza. Então, você que está passando, né, por um processo de afastamento, você está no processo de afastamento no amor, que aqui a história é bem nítida, bem clara, né? Houve uma terceira pessoa na tua relação, né? E daí você agora se encontra com esse Rei de Espadas totalmente na ausência, na indiferença. Vamos ver que temos aqui no fundo do deck a carta do Hierofante, no fundo do deck, representando aqui uma questão religiosa, uma questão sacramental. O que aqui representa? Eu vejo muito o seguinte, meus amores, um casamento, um relacionamento mesmo, de casamento mesmo, né? O matrimônio, essa era a palavra que eu estava tentando buscar aqui na minha memória, o matrimônio que foi interrompido aqui por uma terceira pessoa que entrou na tua vida e hoje você segue sozinho e sozinha. Vamos ver aqui o que nós temos reservado para essa situação. Vamos ver aqui quais as possibilidades, tá? Possibilidades para essa situação na qual você está enfrentando. Por favor, universo, guie as minhas mãos neste momento. Guie o meu entendimento para que eu possa transmitir a mensagem da melhor forma possível. O que podemos esperar? O que os taurinos podem esperar dessa situação, esse rompimento, essa terceira pessoa que surgiu na vida dos taurinos para... Infelizmente, né, meus amores, tem pessoas que elas são muito ousadas, né? Eu ia falar usadas, mas eu falei ousada já para não ser tão rígida, né, com esse assunto, com essa situação. Tem pessoas que são muito ousadas em relação a entrar num relacionamento entre duas pessoas, se colocar no meio de uma relação entre duas pessoas. Claro que tem várias situações que levam alguém a entrar numa situação dessa.
Tem várias questões que levam as pessoas a se envolverem, né, a entrarem num triângulo. Mas, meus amores, não é uma situação fácil de lidar. Eu sempre trago muito isso aqui, né? A gente como conselheiros espirituais, a gente sempre coloca a lei do karma, né, diante das pessoas, a lei do retorno, tudo que a gente planta, a gente colhe, tudo que vai e volta, o que a gente não quer para os outros, não quer para si. É muito difícil se manter, se sair, se livrar de uma situação dessa, é muito difícil, precisa buscar muito em Deus, muito no bem para conseguir. Mas eu creio que você vai conseguir sim, se você é a pessoa, a terceira pessoa, né? A pessoa que entrou na situação, né? Aqui caíram duas cartas, muito interessante as cartas que vieram. O 8 de copas deixando ir, né? Que é o 8 de copas deixando ir, que é a carta do desapego, e a carta do diabo, que foi o que caiu aqui na mesa. Deixa eu ver o que tem aqui no fundo do deck. O 9 de copas, gratidão. Então é o seguinte, meus amores, você taurino ou taurina que está passando por essa situação, que houve um afastamento, deixa ir, tá? Aqui tá uma carta que fala sobre você deixar ir, é dolorido, é sofrido, é pesaroso, mas você precisa realmente deixar, aceitar. Eu entrego, aceito, confio e agradeço. Faz muito Ho'oponopono. Por quê? Porque nada que a gente perde, a gente não perde o que é nosso de verdade, tá? Quando uma pessoa sai da nossa vida, é porque a gente realmente não era para estar com essa pessoa na nossa vida, tá? E o conselho que essa carta traz é o seguinte: às vezes deixar algo para trás é a melhor escolha para o crescimento. Então a carta do eremita veio aqui e ela representa isso, um crescimento. Aproveita esse tempo que você vai estar em solitude para trabalhar a tua espiritualidade, para trabalhar as tuas questões internas, para se conhecer, saber quem, não sei quanto tempo você passou nesse relacionamento, né? Mas você, às vezes, a gente se perde quando a gente está dentro de um relacionamento, porque o outro sufoca a gente. Às vezes a gente quer tanto agradar uma pessoa que a gente se perde, a gente deixa de ser autênticos, a gente perde a nossa autenticidade. Então esse caminho do eremita é o caminho que da iluminação, você se reencontrando consigo mesmo, com a sua essência, tá? Então aqui essa carta traz isso. E aqui, meus amores, com a carta do diabo, o que que eu vejo aqui, tá? Que toda essa situação foi regida por uma energia densa, por uma situação, porque esse aqui é o inimigo das nossas almas, tá, meus amores? E ele atua, ele enfia o bedelho dele, o rabico dele, aonde não deve. A nossa luta nessa vida é sempre com o mal. E o bem e o mal, a luta entre o bem e o mal é presente. Então aqui as energias ruins para destruir, né, para trazer o conflito, a discórdia, né? Então essa situação, porém aqui no fundo do deck tem o 9 de copas que fala sobre uma realização na área amorosa, tá? Seus desejos estão se realizando, confie na abundância. Então essa é a carta da abundância que irá vir na tua vida, meus amores. Em relação a essa situação, esse teu coração partido aqui, confia, porque você ainda vai ser muito feliz, tá, taurinos? Conselho final para touro. Vamos para a parte 3
da leitura de Touro, conselho final para Touro, Touro que vem enfrentando uma separação, um conflito na área amorosa e afetiva. Vimos aqui tem até uma energia de divórcio, de separação aqui, você que está em distanciamento, né, Touro? Vamos para o conselho final diante dessa situação. Conselho final para Touro. Caminho da ação, a carta Caminho da Ação, que é uma energia masculina. Você que é homem, que está ouvindo essa leitura, e você que foi deixado, que alguém, né, se atravessou no teu caminho, você que está sofrendo com essa situação de término, Touro. Aqui tem um conselho para você que fala o seguinte: busca a tua energia, a energia da ação, a tua essência, a energia masculina. Nós falamos aqui sobre o caminho do eremita, que o eremita, ele busca a sua iluminação, ele busca encontrar a si mesmo. E a tua essência, se você é um homem que está ouvindo essa leitura, a tua essência é a ação. A energia do homem é a energia ativa, a da mulher é a energia passiva. Então você precisa agir, não se entrega. Não deixa que essa situação venha sucumbir você, tá? O taurino, ele é muito conhecido pela paciência, mas também o taurino, ele, por ser muito paciente, às vezes ele passa a ter até uma certa preguiça de agir. E essa carta fala sobre isso, fala sobre ação. E se você é uma mulher taurina que está ouvindo essa leitura, você também precisa desenvolver, porque a energia Yin e Yang, ela está presente em todos nós. Às vezes a gente precisa estar mais no Yin, às vezes a gente precisa estar mais no Yang. E aqui, se você for uma mulher, que a energia da mulher é mais passiva, está na hora de agir também, tá? Adquirir essa energia mais masculina de ação e tomar a frente e agir ao teu favor. A tua melhora, na busca da tua melhora, tá? O que mais para Touro? Conselho para Touro. Laços de amizade. Eu amo essa carta, meus amores. Essa carta aqui, no momento de separação, de término, as amizades verdadeiras, elas é o que vai fazer toda a diferença na tua vida, tá? Aqui nós vemos, né, uma mulher com mais outras duas mulheres dançando. E uma das coisas que eu falo bastante, meus amores, é que um erro que a gente comete quando a gente entra numa relação é se afastar das amizades, se afastar dos amigos verdadeiros. E quando a gente sai da relação, a gente sai sozinho, sozinha. A gente fica procurando um apoio e a gente não tem, porque a gente cometeu o erro de se afastar das pessoas quando entrou dentro da relação. Para você que está numa separação agora, que está passando por uma separação, analisa os pontos negativos que você se permitiu cometer, os erros que você cometeu nessa relação. Esse é o tempo do luto. O tempo do luto é o tempo de você fazer as análises, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu aprendi com essa situação, o que eu devo melhorar, tá? Então aqui, um dos pontos que você precisa não errar mais é você deixar a sua vida particular, a sua vida individual, porque a relação ela tem 3 vidas. Uma relação é feita de 3 relações. É a sua com você mesmo, a da pessoa com ela mesma e a de vocês dois, um com o outro. Cada um tem que ter a sua própria vida, a sua relação consigo mesmo e com os outros. Não cometa mais esse erro de se isolar tanto
quando você entrar em uma relação, um novo relacionamento, tá? Porque aqui, ó, crie laços de amizade, laços de afeto, laços afetivos para você poder ter esse apoio. Saia para passear, não vai sair para paquerar agora, lógico. Mas sai para passear, para se divertir, para dançar. Isso vai te fazer bem, tá, taurinos? Mais uma, por favor. Mais uma, mais um conselho para touro, conselho para touro. Noite de criação. Aqui é uma carta que fala sobre você criando a tua realidade. Noite de criação. Você separando um momento da tua vida para você co-criar, né? Para você co-criar. Você que tem, independente da sua fé, do que você acredita, tira um momento para você falar o que você quer, o que você almeja, para fazer suas orações, para apresentar os seus pedidos para Deus, para apresentar os teus pedidos para o universo. Faz isso, separa um minuto. Hoje eu estava vendo um vídeo muito interessante que ele falava justamente sobre isso, sobre a gente conseguir imaginar, sentir e agradecer por algo que a gente nem tem ainda. Esse vídeo falava sobre isso, era um vídeo muito interessante. E ele falava sobre a gente começar a criar a nossa realidade, imaginando, mentalizando, sentindo como se a gente já tivesse aquilo nas nossas mãos e agradecendo por algo que a gente ainda nem tem, tá? Até a Bíblia fala, né, que a gente tem que pedir crendo que já recebeu. Isso é o que fala na Bíblia. Quando tu pedires, peça crendo que já recebestes. E é assim que acontece aqui. A gente ser grato por algo que a gente... Né, você que tá nesse estado de separação, né? Quando você for orar por uma pessoa, você ora pela pessoa que você nem conhece ainda. Ora pro teu futuro marido, pro teu futuro namorado. Para Deus abençoar essa pessoa, você nem sabe quem é, mas você já está orando por ela, tá? A carta da confiança interior no fundo do deck. Então, confia que você vai superar essa situação que você está passando. Não é o fim, tá? Não é o fim, você vai superar com certeza. Vou pegar aqui a carta do Oráculo da Alquimia pra gente ler, fazer essa leitura, essa mensagem muito linda. Eu adoro esse deck. Oráculo da Alquimia. Olha o que a gente acabou de falar. Gratidão. Agradecer por algo que você nem recebeu. E fala o seguinte: gratidão. Celebrar cada momento, celebrar o que se conquistou e o que não se conquistou, celebrar o que se tem e o que se quer, celebrar quem somos, celebrar a vida, celebrar é uma bela forma de se agradecer. Aqui a gente teve aqui a carta da celebração, né? Laços de amizade, a carta de celebração. E falamos sobre agradecer, sobre criar nossa realidade. E aqui veio justamente para fechar essa leitura maravilhosa, né? Essa fase que os taurinos estão passando de término, de finalização. Mas touro não é o fim. Você ainda vai viver muitas coisas, você ainda vai ser muito feliz. É só apenas um ciclo que se fechou. E não há nada que termine e que não venha trazer algo novo. Sempre quando a gente perde algo novo entra na nossa vida, a gente abre espaço para o novo, tá? Obrigada por ter ficado até aqui. Até a próxima leitura.